Olá a todos, sejam muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Seguindo aí as nossas aulas, tá? A gente vai fazer hoje a simulação de um circuitinho transitório com indutores. A gente vai fazer um estudo de indutores em corrente contínua, certo? E aí vocês têm acesso a esse material aqui, ó. Um PDF que foi publicado para vocês com, né, um resumo do indutor focado na simulação, certo? Mas só relembrando, quem que é o indutor? O indutor, ele é um dispositivo que, assim como o capacitor, ele quer armazenar energia, ele é um armazenador de energia, e a gente sempre pode estabelecer relação entre o capacitor e o indutor, tá? O capacitor armazena energia nas placas, entre suas placas paralelas, pelo campo elétrico criado. Um indutor armazena dentro do seu corpo, né, que é constituído de uma espira ou fio, né, enrolado num núcleo, tá? Então ele é um enrolamento de fio, certo? Um fio um cobre com uma capa de esmalte isolante e tudo mais, tá? Né? Uma camada de esmalte. E aí ele armazena energia, nesse caso, de campo magnético, tá? E isso que faz, né? Onde que está a diferença aí, né? O que interfere no capacitor ser campo elétrico e no indutor ser campo magnético? Capacitores estão sempre relacionados à tensão elétrica. Eles evitam variações de tensão elétrica abrupta num circuito de corrente contínua, certo? Os indutores, né, inclusive, né, o capacitor é um dos que a gente usa para fazer, por exemplo, filtro capacitivo em retificador, é justamente esse efeito. Você tem uma oscilação de tensão natural do retificador sem o capacitor, você coloca o capacitor para minimizar essa oscilação. O indutor, o que ele não quer? Variação de corrente muito rápida. Então a gente pode usar o indutor como exemplo rápido aqui no quê? Num sistema, eu vou ligar o meu circuito, só que eu sei que se eu ligar de repente esse meu circuito, eu vou ter um valor muito alto de corrente. Então eu coloco um indutor ali na frente para segurar essa corrente excedente. Bastante utilizado em bancos de capacitor esse tipo de manobra, tá? E o capacitor vai entrar para melhorar a qualidade de energia da rede, mas tem um indutor ali de freio para não dar o surto de corrente. Lembrando que capacitores, ao ligarem, a corrente é máxima. E aí a corrente vai caindo, certo? E aí a tensão que vai aumentando e quando chega no máximo da carga, a, para a minha corrente, né? Tem a corrente fica nula. No indutor o fenômeno é diferente, tá? Mas também é armazenador de energia. Bom, aqui a gente tem os dois símbolos, né? Núcleo de ar, núcleo de material ferromagnético. Nesse texto tem o funcionamento aqui com todas as linhas de campo magnético e tudo mais. E aí está escrito aqui, ó, que a indutância, né? Você tem duas formas de analisar ela, né? Mas seria uma tendência que um condutor elétrico apresenta como oposição de passagem de corrente por ele, mas causada pelo campo magnético, não pela resistência ohmica do circuito, tá? E a indutância é um negócio que vocês vão ouvir falar mais para frente. A gente tem indutância na linha de transmissão, a gente tem indução em trilha de placa, a gente tem muita indutância em motores e assim por diante, tá? Tem aqui as fórmulas, tem os trechos. A unidade dele é o Henry, tá escrito aqui, ó, Henry, certo? Mas como nos capacitores é mais comum a gente usar submúltiplo eletrônico. E aí, normalmente, eles não são feitos em grandes escalas, não sei os pequenos de eletrônica, a gente tem que enrolar o indutor ou mandar enrolar o indutor, tá? Tem aqui a formulação de como fazer isso daqui, certo? Com desenho e tudo mais, né? Tem a permeabilidade magnética do meio, o número de espiras que eu vou fazer, a área interna da minha bobina, que é onde vai ter a concentração de linhas de campo, e o comprimento dela, tá? E aí, por isso que a gente vê normalmente esse tipo de produto numa placa de circuito eletrônico, né? O mais comum aí que o pessoal vê são os núcleos de ar ali dentro de placa, tem bastante, né? Os indutores pequenos, principalmente quando tiver alta frequência desse tipo de indutor. Ou os toroidais tem sempre em fonte de computador. O pessoal adora arrancar de fonte que está queimada. Normalmente ele tem até dois indutores por toroide, né? Toroide é esse formato de donut que a gente tem do indutor, tá certo? Bom,
Aqui tem as vantagens e núcleos de cada um e tudo mais, mas isso aqui você pode ler com mais calma, né? Só para relembrar aqui, série de indutor, eu aumento os indutores, né? Eu vou colocando indutores em séries, eu aumento a indutância do meu circuito, porque todos eles vão fazer esse efeito de indutância de oposição por campo magnético na mesma corrente. Então, a indutância equivalente, ela é a soma das indutâncias que compõem um circuito, certo? Já no paralelo, eu tenho uma corrente aqui que vai fluir aqui de um terminal, desse terminalzinho branquinho para o outro de baixo, e aí ela vai se distribuir por cada indutor. Então, cada indutor faz o seu efeito numa parcela da minha corrente. E aí, então, isso que significa que o efeito final de indutância é um efeito menor de indutância. Tá certo? Então tá aqui, né? Bem parecido com as fórmulas que vocês veem de resistência. Tá certo? Bom, vamos lá. Carga, descarga do indutor. Então, novamente, isso aqui é um print do Multisim, mas a gente vai fazer a mesma coisa no Electric Circuit Studio. Esse é o circuito que eu quero usar para simular tanto a carga quanto a descarga. Lembrando que eu tenho que notar quando algo ficar negativo, quando algo ficar positivo aqui, porque é complicado. Tá? Uma fonte contínua, um resistor e um indutor. É um circuito RL. Tá? Bom, novamente eu tenho uma constante de tempo para um circuito. Num circuito RL, a minha constante de tempo é a indutância sobre a resistência do circuito. Isso significa que se eu quiser aumentar o tempo, eu tenho que aumentar o tamanho do indutor, tá? A indutância no geral. Se eu quiser, se eu aumentar a resistência, eu diminuo o tempo, porque a resistência aí é inversamente proporcional, tá certo? Até por isso, na simulação, a gente vai fazer com dois valores, que se eu repetisse esses valores em laboratório, não daria para verificar o fenômeno, visto que a constante de tempo vai dar muito pequenininha, a gente vai chegar lá, tá? Bom, o tempo total de carga do indutor, novamente, é 5 tal. Lembrando que a gente já conversou isso no capacitor, que também repete esse fenômeno de 5 tal, certo? É um fenômeno que acontece bastante na natureza. Em 5 constantes de tempo de um sistema, a gente pode considerar que ele já entrou na acomodação, no regime permanente, que ele não vai variar, ou a variação que existe é muito pequena. Aqui no caso é o mesmo, 99,3% do que a gente tem de corrente vai chegar, né, que a gente vai ter de corrente máxima no circuito, chega em 5 tal, e aí a gente considera que aquilo ali já é o suficiente, tá? Lembrando, cada circuito RL tem a sua constante de tempo. Eu posso ter um circuito, vamos lá, de 1 segundo, ou posso ter um circuito que tem o tal de 2 segundos. O lance aqui o de 1 segundo vai demorar 5 segundos para carregar totalmente, o de 2 segundos vai demorar 10 segundos para carregar totalmente. Certo? Mas, dentro da sua, cada vez que passar uma constante de tempo do circuito dele, um tempo relacionado, eles vão ter os mesmos valores dentro do seu universo. Quando passar 1 segundo, no circuito de 1 segundo, eu vou ter uma corrente no circuito que o circuito de 2 segundos vai ter em 2 segundos. E aí o circuito de 1 vai ter de 2 segundos, o que o circuito de 2 segundos terá em 4 segundos. São 2 tal para cada caso. E assim por diante. Por isso que a gente resume nesse tal aqui para falar do comportamento do meu circuito. Tá? Aqui eu deixei uma versão só exclusiva do circuito de carga, tá? Mas a gente tem ele geral ali, tá? Vamos para os gráficos, como é que fica? Ó. Então vamos lá. Ó. Eu tenho o meu resistor ali, né? A minha tensão da fonte no máximo, tá? Liguei o meu circuito. O que vai acontecer? Ó? Que é um instante zero, né, em cima do eixo Y. Dá para ver no gráfico de baixo à esquerda que minha corrente não disparou lá no começo. Ela começa no zero, certo? E dá para ver que ela vai gradativamente subindo ainda por cima. Então pronto, aquela ideia que eu falei no começo do vídeo. Não tem elevação de corrente repentina? Não tem, tá? Toda a tensão do circuito vai estar sobre o meu indutor. Dá para ver ali. Tá? O indutor está com a tensão lá no máximo e o meu resistor não vai ter nada. Lembrando, na tensão em cima do resistor, se você sempre tiver em dúvida, lei de Ohm nele. Então, se não tem corrente, não tem como ter tensão em cima do meu resistor. Tá? Conforme a corrente começa a circular, aumentar,
e o meu indutor começa a armazenar né, criar esse campo magnético, começa a armazenar energia nele, certo? A tensão nele vai diminuindo, certo? Que ele está deixando a corrente aumentar e aí ele não está precisando cada vez mais de tensão para manter esse campo aí, né? Ele não precisa da tensão para fazer esse funcionamento. E aí quem vai ganhando tensão com isso daí é o meu resistor. De modo que lá no final, o que acontece? A corrente ela vai estar no máximo do circuito, limitada pelo resistor. A corrente máxima vai ser o valor da fonte dividida pela resistência do circuito. No meu indutor, eu tenho a corrente inteira tá passando no circuito, então o indutor vai estar com a corrente no máximo, mas com a tensão em cima dele zero. Ou seja, o indutor está se comportando muito próximo de um curto-circuito. Por que ele não é um curto-circuito? Porque o meu resistor não deixa que seja um curto-circuito. Entenderam? Nesse caso, é mais essencial que eu use um resistor aqui limitador do que o normal. Tudo bem? Seguindo aqui, ó. Eu vou ter aqui, né, o tempo total, né, para descarga do meu circuito. Também vou ter o 5 tal para descarregar. E o fenômeno de descarga aí ele é bem parecido aqui no circuito, tá? Ó. Então eu tenho, né, o VR igual ao VL aqui, que são as tensões de resistor e de indutor. Eu tenho a corrente máxima. A corrente máxima aqui, vamos considerar para ficar fácil, que é a corrente máxima que o circuito absorveu no processo de carga, tá? E aí, então, eu vou colocar aqui que ele estava no máximo, né? Na hora que eu coloquei a chave para descarregar o meu circuito, o indutor vai impor a corrente dele de volta no circuito, né? No resistor, no caso. E aí vai aparecer a tensão em cima do resistor e em cima do indutor. É como se fosse o capacitor. O indutor vira a fonte, então tem que ter a tensão e a corrente saindo dele, tá? E aí começa no máximo. Só que o que acontece? O indutor não é fonte também. Então, conforme ele vai descarregando, ele vai perdendo energia aí, que vocês podem ver nessa exponencial decrescente aí, tá? Que ele vai diminuindo até ele zerar novamente. Tá certo? Isso acontece na corrente, na tensão do resistor e na tensão do indutor. Tranquilo? Bom, qual é a nossa simulação? Tá? O que a gente vai usar? A gente vai usar um resistor de 10 ohms e um indutor de 2 mA. Isso significa que a constante de tempo do meu circuito, tal dele, né, vai ser 2 mA, 2 vezes 10 a menos 3, dividido por 10, vai ser 0,2 milissegundos. Tá? Essa constante. Então, tanto o tempo de carga e descarga, que são 5 tal, vai ser 5 vezes 0,2, que vai dar 1 milissegundo. Então, assim, a gente não consegue ver, né? Se eu estivesse fazendo no laboratório, eu não ia conseguir fazer com esses valores exatamente a simulação. Por quê? 1 milissegundo, 1 milésimo de segundo, ninguém vai conseguir perceber. Praticamente seria carregou e descarregou. Certo? Bom, e aí aqui lembrando aquelas nossas considerações, né? A gente vai usar 6 tal para simulação. Por quê? Eu quero pegar o 5 tal da carga e mais o 6 tal para pegar um pedaço de regime permanente. Então tá aqui, ó, vou usar, ó, 1,2 milissegundos, tá escrito ali. Também no nosso Electric Circuit Studio aqui, eu preciso colocar a quantidade de pontos simulado dentro desse intervalo para ficar melhor o gráfico. A gente já viu no do capacitor o problema. Então tá aqui, ó, 550 pontos, tá? Para simular a carga do indutor, corrente inicial 0 ampere. Tá? No processo de carga, eu tenho que colocar lá que é 0 ampere para não testar com nada. Pelo menos agora, depois você pode brincar à vontade com o seu circuito. Para simular a descarga, corrente máxima do circuito. Tensão, a corrente do circuito e a tensão da que tinha na fonte pela resistência. No nosso caso vai dar 1 ampere, tá, gente? Porque a nossa fonte vai ser de 10 volts. Vamos para a simulação. Electric Circuit Studio. Carregando. Tela preta. Vamos colocar os componentes aqui. Então, eu já vou seguindo aqui, ó, terra de simulação. Já vi aqui o zoom. Vou diminuir bastante ele. Vou arrastar ele para cá. Tá? Depois, um resistor. Certo? Um indutor. Uma fonte contínua. E eu vou precisar de uma chave. SPDT.
A de 2 posições, essa aqui, ó. Tá? Fechou. Simples, né? Poucos componentes. Tá? Bom, vamos começar já a ajeitar aqui a turma. Eu vou flipar esse aqui, vou virar. Vou alinhar aqui o meu resistor. Vou alinhar aqui o meu indutor. Vou deixar aqui embaixo o terra de simulação. Tá certo? Vamos fazer as ligações. Então aqui, ó, da fonte para a chave. Iniciei meu processo de carga. Da chave para o meu resistor. Do meu resistor para o meu indutor. Opa, falha. Aqui. Do meu indutor eu vou fechar aqui com a minha fonte. Tá? Um para baixo aqui. Aí aqui, ó, vou fechar o circuito para descarregar. Vou fechar o circuito com terra de simulação. Certo? Vamos dar valor para os bois aqui. Selecionei a fonte, cliquei, tensão, propaganda. Beleza. Aí nós teremos aqui, ó, tensão 10. Ok. Vou apertar aqui de novo para tirar das configurações. Vou para o meu resistor. Cliquei. Resistência aqui, vocês sabem que é 10. Opa, 10. Só que aqui, ó, não esqueça de mudar para on. Certo? O outro aqui saiu. Vou no meu indutor. No meu indutor eu falei para vocês que a gente vai colocar 2 mA. Então, 2 mA. Tá certo. Ok. Tá? E pode ver, ó, vou fechar, apertar aqui de novo para voltar. Vou apertar aqui mais uma vez, ó, pode ver que ele tem aqui o IC que está como 0 ampere. Como eu vou simular a carga primeiro, eu quero que seja 0 ampere mesmo, tá? Quem eu quero mostrar no meu circuito? Eu quero mostrar a corrente no meu indutor. Então eu tenho que clicar aqui, ó, em corrente 1, vim aqui, box, gráfico e plot, fechou? Tá? Eu vou querer mostrar a tensão no meu indutor, então eu vou colocar aqui volt de 1 para 2, né? Mesma coisa, box, gráfico e plot. E vou querer mostrar aqui no meu resistor volt de 1 para 2, a tensão em cima do resistor. Box, gráfico e plot. Fechou. Tá? Bom, fora isso, a gente precisa configurar o transitório para a gente fazer, né, a simulação fechada. Então, eu vim aqui nos 3 pontinhos, tá, lá da direita. Vou colocar aqui, ó, propriedades do circuito. Então, tá aqui, ó, primeira coisa, né, análise de transitório. Começa em 0 segundos. Mas para parar, lembrando, eu quero aqui, ó, 1.2 milissegundos, que é o que a gente viu lá preparado, tá? Ok. Quantidade de pontos, 50 pontos é pouco para fazer o gráfico bonito. 150 pontos de cálculo, ok. Utilizar condições iniciais, ok. Deseleciona esse último, tempo automático, não. Eu defini aqui que eu quero de 0 a 1.2, vai ser de 0 a 1.2, não quero nada automático. Beleza? Fechei aqui. Vou apertar aqui, ó, play, run and show all. Tá feito aquele gráfico bonito. Ainda assim dá para ver ali no vermelho que ele não começa do melhor jeito possível, mas já dá para brincar. O que está em vermelho é a tensão no indutor, dá para ver aqui no circuito embaixo, ó. Tá, ó. Em azul dá para ver um risquinho ali selecionado, é o do resistor, mas aqui, ó, em verde é a corrente no indutor, em vermelho é a tensão no indutor. Então, igual a gente viu, ó, a tensão do indutor começa no máximo. Tá? Toda a tensão da fonte está nele, dá para ver pela escala na esquerda que está nos 10 volts em cima dele. Tá? Mas aí, conforme o tempo, né? E aí minha corrente, né, ao contrário, ela começa no 0. A escala da corrente a gente consegue verificar na direita, tá? E aí dá para ver em miliampere, então o máximo aqui é 1 ampere. Ela vai chegar, tá? Mas ela começa no 0. E aí o tempo vai passando, então o que acontece? A tensão no meu indutor vai caindo, certo?
Vai caindo. Por quê? Porque a corrente está aumentando, o campo magnético está aumentando dentro dele. Então, está armazenando carga, a carga dele está relacionada com a corrente que o atravessa, tá? De modo que ele vai ter a carga máxima quando a corrente for máxima, tá? E aí ele vai caindo, caindo, a minha tensão fica zero no final e a minha corrente fica aqui no máximo. E aí aqui junto com a corrente, só que a gente não consegue ver, eu tenho a tensão no resistor. Lembrando que ela acompanha o gráfico da corrente, tá certo? Lembrando que é difícil de ver nesse aplicativo, a gente não consegue sair tirando. Cada vez que você quiser tirar um gráfico, você tem que vir nele, no box dele, clicar, mandar tirar lá, de selecionar aquelas caixinhas que a gente fez ali, tá? E aí aqui, ó, gente, a gente pode vir aqui e segurar aqui na chavinha, ó, fechar o outro. Se for mais cômodo para você fazer de pé aqui, né, ó, aqui. Lembrando, cada vez que eu mudar a orientação, ele tira a simulação, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, play, run show all, processo de descarga aqui. Aqui eu só preciso fazer corrigir perdão, um vacilo aqui, que é o seguinte: na hora de simular o processo de descarga do indutor, ó, selecionar o indutor, vir aqui, extra IC, e colocar aqui que sua corrente ela é 1 ampere, que no nosso caso é a corrente máxima. E daí sim eu vou poder vir aqui, run show all. E aí ele acabou fazendo até uma... Ah, é porque aqui, né, tem que mudar a chave, perdão. Run show all. Pronto. Ele fez a mudança dele, tá? Lembrando, isso daqui no multisim também acontece, tá? O vermelho, né, que é a tensão do indutor, ela tá invertida, tá, gente? Ela tá espelhada. Por quê? Porque eu não consigo mudar a referência de medição nesse aplicativo aqui, então ele acaba ficando como se fosse invertido, né? Mas dá para ver pelo resistor no azul que, né, se eu virar o vermelho para cima, ele espelha certinho. E aí, de novo, todos os gráficos têm o mesmo formato no processo de descarga. Eles começam no máximo, a corrente é máxima, a tensão do indutor é a máxima que ele pode fazer para aplicar, para fazer o elétron se movimentar. Então, no resistor tem o máximo de tensão também. Porém, conforme o indutor vai descarregando ele na fonte, isso vai diminuindo, diminuindo até zerar. Tá? E aí, lembrando, você pode depois brincar com correntes diferentes aqui, tanto na carga, né? Lembrando aqui, ó, voltar aqui, opa, perdão, indutor, voltar aqui para o 0 ampere. Você pode começar a brincar com o que acontece se ele estava em outra corrente, né? Por exemplo, posso falar, ó, se ele estava em 2 ampere antes, maior, ó, e estou simulando uma carga, ele já tinha 2 armazenado, ó. Ele consegue mostrar para mim certinho, ó. O indutor, ele começa um processo, na verdade, que ele vai soltar a energia no circuito antes, até por isso que ele fica negativo aqui, tá? Isso que é a acomodação dele, vem isso daí. Mas você pode brincar à vontade nesse circuito, né? Lembrando que sempre para carga no inicial, se você tiver dúvida, é 0. Se for na descarga, é 1, né? E aí, lembrando, você pode vir aqui nos 3 pontos, salvar e colocar o nome aqui, ó. Você vai ter para sempre, circuito RL. Vou colocar o R maiúsculo também, tá? Toda vez que você quiser abrir 3 pontinhos, abrir o circuito, ele vai estar sempre listado aqui, certo? Espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima aula. Valeu!